aula de hoje é sobre distância entre dois pontos no plano cartesiano. A gente vai ver como é que calcula a distância entre dois pontos e alguns exemplos de como utilizar ele. Então vamos lá. Então eu botei um exemplo aqui com números para ficar mais simples da gente entender. Então eu tenho aqui o ponto 4 e 1. Então esse ponto aqui 1 e 1, e esse ponto aqui 1 e 3. Então a distância entre esse ponto e esse, vamos dizer, o ponto A e o ponto B, é simples porque eles estão sobre a mesma reta de y. Então é só você fazer 4 menos 1, a distância nesse caso aqui, 4 menos 1 é igual a 3. Nesse caso aqui está sobre a mesma reta de x, então eu posso fazer da mesma ideia. É o mesmo tamanho que vai ser aqui, então a distância entre A e C eu posso fazer 3 menos 1, que vai ser 2. E a distância do ponto C para o ponto B, como é que eu encontro ela? É isso aí que a gente vai começar a entender. Se eu pegar essa ideia aqui, eu posso fazer usando o Teorema de Pitágoras, que aqui é um ângulo reto, então diz que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, ou o quadrado da hipotenusa igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, eu vou chamar esse lado aqui de CB ao quadrado é igual a esse lado que é 3 ao quadrado, mais esse lado que é 2 ao quadrado. Então, o lado CB ao quadrado vai ser igual a 3 ao quadrado, é 3 vezes 3, que é 9, mais 2 ao quadrado, 2 vezes 2, que é 4. A distância CB vai ser igual a 9 mais 4, é 13. Então, CB vai ser igual a raiz quadrada de 13, que não é inteira, então eu posso deixar esse valor aqui. Então, um valor maior do que 3 e menor do que 4. A distância entre o ponto B e o ponto C. Então, eu vou usando essa ideia aqui, usando os valores de x e y, eu vou generalizar para a gente chegar a uma forma de calcular a distância entre dois pontos. Então vamos lá. Seguindo aquela ideia ali, a distância entre esse ponto aqui e esse ponto, x2, esse ponto aqui menos esse, para eu achar essa distância. Então é x2 menos x1. E a distância desse ponto para esse, na mesma ideia. O ponto de cima menos o ponto de baixo, então é y2 menos y1. E quem é a distância do ponto B ao ponto C? Aí eu posso fazer usando aquela mesma ideia que a gente estava vendo lá. A distância do ponto B ao ponto C vai ser ao quadrado, porque a hipotenusa, né, igual a soma dos quadrados dos catetos, vai ser igual a x2 menos x1 ao quadrado, mais essa diferença aqui, y2 menos y1 ao quadrado. Então, a distância entre BC vai ser igual, passando essa raiz para o outro lado, igual a raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado. E usando essa formulazinha aqui, eu encontro a distância entre dois pontos quaisquer do plano cartesiano. Então vamos pensar assim. Eu tenho o plano cartesiano aqui, vou tentar aproveitar esse mesmo. Tem um ponto aqui, 1 e 2, 3, 4, 1, 2, 3. Então eu tenho esse ponto e tenho esse ponto aqui. Vamos dizer que esse é A e B. Qual é a distância entre esses dois pontos? E aí é só eu encontrar as coordenadas desses dois pontos e usar essa forma ali. As coordenadas do ponto A, 1 e 2, e do ponto B, 3
e 1. E aí eu posso chamar de 1 qualquer um dos dois pontos, mas só pela ordem eu vou chamar de ponto 1 esse aqui. Então, esse valor aqui é x1, esse valor aqui é y1. Como esse é o segundo ponto, esse valor aqui é x2 e esse daqui é y2. E aí é só botar na fórmula aqui, então a distância entre o ponto AB, distância entre esses dois pontos, é igual a raiz quadrada de, quem é x2? 3, menos x1, 1, ao quadrado, mais y2, 1, menos y1, 2, ao quadrado. A distância entre A e B vai ser igual a raiz quadrada de 3 menos 1 é 2 ao quadrado, mais 1 menos 2 é menos 1 ao quadrado, vai ser igual a 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que dá 4, menos 1 ao quadrado é menos 1 vezes menos 1, que dá 1, então, isso é igual a raiz quadrada de 5. Como ele não tem o 5, não tem raiz quadrada inteira, você pode deixar aí. Então, a distância entre esse ponto e esse aqui é a raiz quadrada de 5. Para a gente continuar e ver os exemplos, tem outro detalhe que eu acho que a gente precisa ver. A condição de alinhamento de 3 pontos. Então, como é que eu sei? Eu tiver 3 pontos no plano cartesiano, eu tiver as coordenadas de 3 pontos, como é que eu sei se esses pontos eles estão alinhados, pertencem a uma mesma linha, então, ou se eles não pertencem a uma mesma linha, então eles formam um triângulo. Então, a gente vai ver qual é a condição para que 3 pontos estejam alinhados ou que eles formem um triângulo. Então, vamos ver um exemplo. Eu tenho os pontos A, menos 2 e 1, ponto B, 0 e 3, e o ponto C, menos 1 e 4. Esses 3 pontos estão alinhados ou eles formam um triângulo? Então, para a gente fazer isso, eu calculo o determinante desses 3 pontos aqui. Então, vamos lá, menos 1, 1. Só que aí vai ser um determinante 3 por 3. A terceira coluna desse determinante vai ser sempre 1. Então, é menos 2, 1 e 1. 0, 3 e 1. Menos 1, 4 e 1. Para facilitar o cálculo do determinante, eu vou repetir as duas primeiras colunas aqui fora. Então, vai ficar menos 2, 0 e menos 1, 1, 3 e 4. E aí, cálculo de determinante é produto da diagonal principal, soma-se os produtos da diagonal principal e subtrai o produto das diagonais secundárias. Então, vai ser essa, as 3 diagonais principais. E aqui, as 3 diagonais secundárias. Então, o determinante vai ser menos 2 vezes 3 dá menos 6. Menos 6 vezes 1 dá menos 6. 1 vezes 1 é 1, vezes menos 1 é menos 1. Então, como é diagonal principal, eu vou botar com o mesmo sinal que ela aparece. 1 vezes 0 é 0, vezes 4 é 0. Então, mais 0. Agora, as diagonais secundárias eu subtraio. Então, vai ter sempre o sinal menos na frente. 1 vezes 3 é 3, vezes menos 1 é menos 3. Então, vai ficar menos 3. 2 vezes 1 é 2. 2 vezes 4 é 8. Então, menos 8. 1 vezes 0 é 0, vezes 1 é 0. Então, mais 0. Então, o determinante aqui vai ser
menos 6, menos 1, mais 3, menos 8. Menos 6, menos 1 dá menos 7. Menos 7, menos 8 dá menos 15. Menos 15 mais 3, o determinante vai ser igual a menos 12. Então, para que 3 pontos estejam alinhados, o determinante deles tinha que ser igual a 0. Como o determinante deu diferente de 0, então esses 3 pontos aqui formam um triângulo. E aí agora eu posso aproveitar que já tenho esse determinante e calcular qual é a área desse triângulo que esses 3 formam. Que esses 3 pontos formam. Então a área do triângulo que esses 3 pontos formam vai ser igual ao módulo do determinante sobre 2. O módulo é você desconsiderar, na verdade, esse sinal aqui. Então, a área desse triângulo aí vai ser o módulo de menos 12 dividido por 2, que vai ser igual a 12 dividido por 2, que na verdade a área desse triângulo formado por esses 3 pontos é igual a 6. Então vamos lá, ainda dá tempo de ver um exemplo. Então, dados os pontos A, menos 1 e 2, B, 3 e 1, e C, 4 e menos 1. Qual é o perímetro do triângulo formado por esses 3 pontos e qual a área desse triângulo? E aí, para eu calcular o perímetro, eu vou calcular a medida dos lados dele. Para calcular a área, calculo o determinante, vejo a metade do módulo do determinante, que vai ser a área desse triângulo. Então, temos que calcular a distância AB, distância AC e distância BC. Depois somar todas eu vou encontrar o perímetro. Vamos lá. Primeiro aqui vai ser a raiz quadrada de x2, que é 3, menos x1, que é menos 1 ao quadrado, mais y2, que é 1, menos 2 ao quadrado. Então, a distância aqui vai ser igual. 3 menos menos 1 é 3 mais 1, que dá 4 ao quadrado, mais 1 menos 2 dá menos 1 ao quadrado. Isso vai ser igual. 4 ao quadrado é 16, menos 1 ao quadrado é 1. Então, esse primeiro valor aqui nós vamos ter igual a raiz de 17. A distância AC, do mesmo jeito, vai ser igual a raiz quadrada de x2 menos x1, então é 4 menos 1 ao quadrado, mais y2, que é menos 1, menos y1. Opa, estou utilizando os pontos errados, né? É AC, então é desse ponto e esse. Então, vai ser x2 menos x1, 4 menos menos 1 ao quadrado, mais y2, que é menos 1, menos 2 ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a 4 menos menos 1 dá 5 ao quadrado, mais menos 1 menos 2 dá menos 3, menos 3 ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a raiz quadrada de 5 ao quadrado é 25, menos 3 ao quadrado dá 9, que é igual a raiz quadrada de 25 mais 9, 34. Então, achei 2 dos lados. Do terceiro lado, a distância BC, então vai ser a distância BC, x2 menos x1, 4 menos 3 ao quadrado, mais y2, que é menos 1, menos y1, que também
vai ficar menos 1, então a distância vai ser igual a raiz quadrada de 4 menos 3 é 1 ao quadrado, mais menos 2, menos 1 dá menos 2 ao quadrado, vai ser a raiz quadrada de 1 ao quadrado é 1, mais 2 ao quadrado é 4, e a raiz quadrada de 5. E aí qual é o perímetro da figura? A soma dos três lados. O perímetro aqui vai ser a raiz quadrada de 17, mais a raiz quadrada de 34, mais a raiz quadrada de 5. Como são raízes quadradas diferentes, eu até podia isso aqui transformar em 2 raízes quadradas de 17 e dar 3 raízes quadradas de 17 mais 5. O perímetro vai ser igual a 1 raiz quadrada de 17. Esse daqui eu posso não, vamos deixar do jeito que está mesmo, o perímetro é esse aqui. E a área dessa região? Agora eu vou ter que apagar isso daqui. Lembrar qual era o ponto que eu apaguei parte dele. E aí, se eu não estiver enganado, o ponto A era 1 e 2. E aí, como é que eu calculo a área desse triângulo aqui? Aí, usa aquela ideia lá. Vai ficar 1, calcula o determinante, né? As duas primeiras colunas são os pontos aqui. E a terceira coluna vai ser sempre 1. Então, vai ser 1, 2, 3 e 1, e 1, 4, menos 1 e 1. Repete as duas primeiras colunas, 1, 3 e 4. 2, 1 e menos 1. E agora, diagonal principal vai ser igual a 1 vezes 1 é 1, vezes 1 é 1. 2 vezes 1 é 2, vezes 4 é 8. Diagonais principais você soma. 1 vezes 3 é 3. 3 vezes menos 1 é menos 3. E diagonais secundárias você subtrai. 1 vezes 1 é 1, vezes 4 é 4. Então vai ficar menos 4. 1 vezes 1 é 1, vezes menos 1 é menos 1, então menos 1. 2 vezes 3 é 6, 6 vezes 1 é 6, então menos 6. Então o determinante vai ser igual a 1 mais 8, menos 3, menos 4, mais 1, menos 6. O determinante vai ser igual a 9 menos 3, dá 6, 6 menos 4 dá 2, 2 mais 1, 3, 3 menos 6 dá menos 3. E a área vai ser igual ao módulo de menos 6 sobre 2. Então, vai ser igual a 6 sobre de menos 3 sobre 2. Então, a área dele é 1/2 ou 3 sobre 2. Ok? Espero que tenha tirado as dúvidas e até a próxima aula.